Irmãos e irmãs, é para que nos lembremos da nossa responsabilidade como filhos de Deus. Aí Cristo dá aqueles exemplos todos da semente que cai à beira da estrada e morre no meio das rochas, floresce e depois não tem terreno fértil suficiente, morre também no meio dos espinhos, e os espinhos crescem e sufocam naturalmente a semente. Bem, e por fim, o Senhor diz que quando a semente cai em terra fértil, ela cresce, ela floresce, ela torna-se aquilo que é o propósito com o qual nasceu. Esta semente é a palavra de Deus, como vem dito no Evangelho. E estes 4 estados são estados da nossa alma, estados da nossa responsabilidade enquanto cristãos. Porque é que eu chamo de responsabilidade? Porque quando nós temos um cancro, quando nós temos uma doença ruim, nós tomamos os medicamentos receitados pelo médico na hora exata, nos horários exatos ao longo do dia. E se ao longo de 24 horas tivermos que tomar 8 medicamentos diferentes, em 8 horários diferentes, nós não esquecemos um deles, nem nos atrasamos um minuto. Porquê? Porque queremos que o nosso corpo, atingido, bombardeado pelas doenças graves, melhor. Queremos ter vida. Queremos que esta carroça, que é o nosso corpo, ande, nos transporte por mais uns anos nesta terra. Mas quando se trata da doença da alma, ninguém se preocupa. E nós, quantas vezes não temos cancros na nossa alma, doenças graves na nossa alma que só Deus pode curar, como este exemplo que o Senhor dá no Evangelho de hoje, quando o Senhor fala connosco à imagem de lançar a semente na beira da estrada, e nós não estamos nem aí, dizemos ateus, gnósticos, e nem sequer prestamos atenção naquilo que a Igreja nos diz. De vez em quando, quase que acreditamos nesta imagem do Evangelho da semente, isto é, da palavra que é lançada no meio das rochas, em que há um pedacinho de terra. De vez em quando nós acreditamos, mas depois, como começamos a ver que a Igreja é exigente, então deixamos de querer acreditar. Porque é preciso porque morremos, alguém nos manda prender se não viemos à liturgia todos os dias. Eu comecei por dizer que é preciso vir à Igreja, mas não seremos presos. Não deixaremos de dormir, de comer, de ter trabalho, se não viermos à Igreja. Mas isso é um problema de cada um. Cada um de nós tem que saber se é importante para a sua vida tomar um medicamento que cura o cancro da alma infectada pelos apelos deste mundo nos quais Deus não está, ou se vale a pena somente viver esta vida. Viver esta vida como aquela semente que cresce um bocadinho e depois morre, porque não tem lastro, não tem terra. A terra não tem profundidade suficiente para que as raízes possam ir na profundidade da terra que precisam para serem alimentadas pela própria terra fértil. E nós fazemos o quê? Nós acreditamos e depois, claro, morremos na nossa fé, até dizemos que não temos fé. E isto não é verdade. Nós dizemos que não temos fé porque não temos grande conhecimento das coisas de Deus e da tradição da Igreja, se não saberíamos que a fé é indestrutível, a fé não morre. O que acontece é que eu deixo de fazer apelo à minha fé. É como se tivesse um carro na garagem que nunca utilizei, mas o carro está lá, a apodrecer, mas está lá. E ao fim de 30 anos, o carro já não anda, está lá. A fé, nesta imagem muito pouco conseguida, é isto. Eu não faço apelo à fé, mas eu tenho a fé. Porquê? Porque a fé é um dom de Deus. A fé é a graça de Deus em mim. É o que me dá força para eu acreditar naquilo que não vejo e ter convicção plena nas coisas que não conheço ainda. É um dom de Deus. Mas eu tenho que pôr a minha vontade ao serviço desse dom que é a fé. De vez em quando, eu ando convencido com alguma vaidade que até creio plenamente no que Deus diz. Que sou realmente um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo.
E de repente a minha vaidade, posta muitas vezes nos aplausos bajulatórios das pessoas deste mundo que acham, quando falam comigo, connosco todos, que somos muito bons, que somos muito bons, que somos realmente muito bons. Vê hoje a sociedade, desde a Austrália, os Estados Unidos, à Rússia, ao Cazaquistão, às Filipinas, à Venezuela, ao Havaí, onde for. Não há mal hoje no mundo. O que é que se diz? Não, tu tens grandes qualidades, tu és muito bom, tu és excelente. Vejam esses programas de televisão. Vejam. Esta mentira que se passa para a juventude. Todos somos especiais, tu és especial, eu sou especial. Todos somos especiais. Em quê? Pergunto eu. No desconhecimento do amor que não vivemos? Na infidelidade, tantas vezes, no casamento? No não cuidado e no mau exemplo dos pais em função dos filhos? Queixando-se depois mais tarde que são maus filhos? Se calhar muitas vezes não é só o filho e a filha que são maus. É o pai e a mãe que não deram bons exemplos. Se calhar, às vezes, os pais podiam ser melhores pais. Mas estamos num mundo hoje em que todos somos especiais. Ou seja, acabamos não sendo especiais em nada. Se algum de nós fosse especial, deveria ser na capacidade de pedir perdão daquilo que Deus convida a que sejamos e ainda não somos, nem sou. Isso é ser especial. Ser especial deveria ser aquele e aquela que admitem o pouco que são, do tanto que Deus lhes deu. Admitir o pouco ou nada que fazemos da tão grande graça que Deus dá. E graça que Deus dá é a força de Deus em nós, é a vida divina posta ao serviço dos seres criados que somos nós. E nós, do tanto que Deus nos pede para fazermos e da tão grande graça que nos deu para cumprirmos o que Ele pede, porque o Senhor não dá uma missão, Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não põem fardos aos nossos ombros, cuja força nós não tenhamos. Quando Deus pede algo, Ele dá a força para cumprirmos com esse algo. Nós temos é que crer, temos que buscar a fé. Se eu quero não ir vir a pé de Santarém para Lisboa, tenho o carro na garagem. Se eu não quero vir a pé, tenho que ir buscar o carro. Se eu quero cumprir o que Deus me pede, eu não posso ser arrogante e pensar que eu sozinho posso tudo. Não posso nada. Eu cresci no meio de espinhos. E os espinhos, como na parábola de hoje, cresceram mais depressa, mais rápido do que eu. E afogaram-me, sufocaram-me. Os espinhos são os apelos deste mundo. São as propostas deste mundo. Ver, este mundo, tudo o que nos propõe é muito interessante. É engraçado. Tudo o que o mundo propõe é fácil. É festa atrás de festa. Somos, como eu disse, todos muito especiais e somos todos realmente raros e singulares. Este mundo oferece-nos uma proposta sem Deus. Reparem bem, se alguma das propostas que o mundo nos faz, a nós, a cada um de nós, homens e mulheres, em alguma dessas propostas vem Cristo? Em alguma dessas propostas vem a cruz de Cristo? Em alguma dessas propostas vem algo que me seja pedido para eu fazer em função dos outros? Não. O mundo propõe-se-nos como se fosse de uma beleza de tal forma, formada à nossa medida e com o nosso peso, que eu só tenho que me enquadrar na manada, no rebanho que o mundo me propõe. Reparem, a moda. Olhem a moda. O que é a moda se não andar em manada? Reparem, é um exemplo entre milhares de outros que eu podia dar. Todos os anos temos moda, primavera, temos verão, temos outono, temos inverno. E as pessoas andam em magote. Já na primavera a comprarem as coisas do verão. No verão, do outono, atrás das estações da moda. Mesmo os mais pobres. Tantas vezes passam mal, deixam a rede atrás, casa em atraso, não compram coisas fundamentais, que é muito importante comprar uns ténis, não sei de quanto, que custam 180 euros, porque é importante que alguém olhe para os meus pés. Eu devia preocupar-me que alguém olhasse para os meus atos e visse nos meus atos a realização dos atos de Cristo. Essa deveria ser a importância para mim. Não comprar ténis para que todos aplaudam
E sabem que eu conheço a moda. Eu devia conhecer o coração dos meus irmãos. Não era a moda da Dolce & Gabbana, da Christian Dior, da Casa Rochas, da Balenciaga. Devia conhecer o estado de alma dos meus irmãos. É por isso que eu comecei por dizer inicialmente que é importante, eu ousaria dizer necessário amarmos. Quando nós amamos, ninguém nos obriga a fazer nada. Quando nós amamos, somos obrigados pelo amor que nasceu e floresceu em nós. Ninguém obriga dois noivos a estarem um junto do outro. Ou alguém obriga. Mas eles querem estar juntos um do outro. Porquê? Porque a vida não faz sentido se não estiverem juntos. Porquê? Porque há amor dentro dela e dentro dele. O mesmo devemos ter de umas e uns em função dos outros e das outras em igreja. A igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que isto quer dizer, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? Quer dizer que nós, todos, homens e mulheres, somos sacerdotes, somos profetas e somos reis, como diz o apóstolo São Paulo. Nós, diz a Sagrada Escritura, somos um povo, uma nação santa, profética e real. E depois, com Cristo como cabeça da igreja, Ele que se entregou na cruz e entrega-se em cada liturgia para que nós tomemos o seu corpo e sejamos alimentados pelo alimento que não termina. Nós almoçamos e jantamos e 3 horas depois temos fome. O alimento, o corpo e o sangue de Cristo, neste corpo que é a igreja, é o alimento para a vida eterna. É evidente que nós temos que depois praticar na nossa vida atos, ações, realizações, obras, como aquelas que Cristo, nosso Senhor, praticou, como aquelas que Maria, sua mãe, a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, praticou. Ela foi a primeira a ser salva. Vê, Maria é a mãe do Salvador, é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela é a primeira a ser salva pelo seu Filho. Cristo é o Salvador de todos nós e é o primeiro a salvar a sua própria mãe. E Maria é a primeira a tudo fazer, a todos os critérios ter vivido, para se enquadrar no plano de salvação do seu Filho. E hoje, na última parte do Evangelho, é-nos dito que quando a semente, quando a palavra de Deus cai em terra realmente fértil, ela floresce. Isto quer dizer, aí somos santos. Aí nós atingimos a divinização, a deificação, a teosis, como se diz na Igreja Ortodoxa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela floresce em nós, nós deixamos de ser nós para sermos Cristo em nós, como diz São Paulo. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando isso acontece, nós queremos ser transfigurados à imagem de Cristo. O que é isto de ser transfigurado? É perder a minha identidade? É diluir-me em Cristo? É esquecer quem eu sou? É tornar-me irreconhecível para os meus irmãos e meus familiares e meus amigos? Não! Quanto mais eu for transfigurado, deixando-me transfigurar, porque Cristo não se impõe, Deus não se impõe, não nos obriga a absolutamente nada, convida-nos a tudo sem se impor em nada, em momento algum. Então, se eu me deixar transfigurar, usando a minha vontade, usando o meu livre-arbítrio, pecando, abraçando, fixando em mim a graça de Deus, quanto mais eu me transfiguro, mais eu sou eu próprio. Porque nós cometemos um erro grave, amados irmãos e irmãs. Nós pensamos que somos eu, que somos nós, mas é um engano. Nós estamos a viver em nós as imagens do mundo, que o mundo nos dá como reflexo, como se o mundo fosse um espelho e nós refletidos nele. E vivemos uma ilusão do que somos. Muitas vezes aquilo que nós somos não é nada do que fomos criados por Deus para sermos. Somos um reflexo das propostas do mundo, como eu disse há pouco atrás. Somos ainda, pensamos nós, um ser independente, autónomo, autossuficiente, singular e único. Não somos. Somos mais um dentro da manada do rebanho, como eu comecei por dizer, com a cor da manada, com a cor do rebanho. Vamos atrás das modas deste mundo, como os animais numa manada africana de gnus vão atrás de 300 mil gnus, uns atrás dos outros, sem saber porquê. Só sabem que há um que foi por ali, eles vão todos atrás.
Nós não fomos criados para andarmos atrás de ninguém, nem sequer atrás do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não quer que andemos atrás dele, quer que andemos com ele. Colaboremos com Cristo. Há uma palavra na Igreja Ortodoxa que se chama sinergeia, em grego, se estou a pronunciar bem, sinergia, que é o encontro da vontade de Deus, encontrando a vontade humana, a minha vontade. Então, eu estou com Cristo porque eu quero investir-me e investir toda a graça que recebi para querer aceitar o convite que Cristo me faz. Então, eu não estou atrás de Cristo, eu estou a fazer com Cristo aquilo que fui convidado a fazer com Ele. Cristo não é um ditador, é um irmão nosso pelo batismo que recebemos. E é Deus. Nós nem nos apercebemos, amados irmãos e irmãs. Às vezes temos um irmão de olhos azuis, cabelos louros na família. Ai, que lindo que é o meu irmão ou a minha irmã. E esquecemos que temos na nossa família um irmão. Cristo é nosso irmão, não é nosso Pai. Isso é Deus Pai, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Cristo é Filho de Deus e nós recebemos a filiação no batismo, por adoção. Cristo é Filho por natureza, ele foi gerado pelo Pai. Nós não fomos gerados por Deus Pai, nós fomos criados, mas pelo batismo tornamos-nos no sangue do amor de Deus. Dizia eu, temos um irmão na nossa família, uma menina, um irmão lindíssimo, daqueles que já todo mundo diz, olha, vai ter que fazer passagens de modelo, olha, vai fazer publicidade, porque é lindíssimo, é lindíssima. E esquecemos que temos na nossa família, cada família tem Cristo, que é Deus. Será que ser Deus, será que termos um irmão que é Deus, não é mais importante do que termos na família um irmão de olhos azuis e cabelos louros? Perguntemos, amados irmãos. No entanto, valorizamos as cores, ainda que nos olhos belos de um irmão ou irmã encontradas, mais do que valorizamos Cristo, que além de ter sofrido, que ele sofreu na cruz, por nós, naquela cruz que eu já disse milhares de vezes, que não era a cruz de Cristo, a cruz à qual Cristo subiu, era a nossa cruz. Ele era e é inocente, nós éramos e somos culpados, mas nós não conseguimos suportar o que Cristo suportou. Então ele sobe à cruz por nós. Vede o amor que Cristo tem por nós. Teve, tem e terá. Teve, tem e terá neste plano humano. Tem, presentemente, eternamente em Deus, que só é presente. É um irmão que é Deus. E nós nem tocamos nesse assunto nas conversas familiares. Quem é que se lembra que tem um irmão que é Deus? Que pode tudo. Tudo que nós quisermos, se formos e quisermos iguais a Ele. Não é assim, tenho um irmão que é Deus, agora vou-lhe pedir tudo o que eu quero, como se fosse um ato de magia. Cristo não é mago. Cristo não faz magia. Cristo opera e faz milagres. Mas para que Cristo faça milagres, é preciso que nós tenhamos a fé daquela mulher do Evangelho, do fluxo de sangue, do cego de Jericó. E no final, eles querem ser curados. E o Senhor diz, curando-os, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Mas também é dito pelo apóstolo São Paulo, que no dia do juízo final, Deus recompensará a cada um de nós, consoante as obras que nós fizemos. Então, ninguém é salvo só pela fé. Ninguém é salvo só pelas obras. Somos salvos pela graça que Deus nos dá, que ativa em nós o dom da fé, e pela vontade, tendo conhecido o dom da fé em nós, tendo descoberto o dom da fé em nós, pela vontade, praticamos, realizamos obras, atos como o de Cristo. Subiu à cruz, e nós devemos subir à cruz também da vida dos nossos irmãos e irmãs, que não conseguem, às vezes são tantos os problemas que eles têm, a cruz deles é tão alta, que eles não conseguem tirar os pés do chão, e nós, se calhar, temos menos peso, somos mais leves, e deveríamos ir ajudá-los e não vamos. Então a salvação é pela graça de Deus, que ativa a nossa fé, pela vontade que descobre a fé e realiza as obras de amor, como São Paulo diz na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, que a fé opera pelo amor, diz o apóstolo São Paulo. Então a nossa fé tem que ser toda ela
praticante, realizadora de atos de amor. Tudo o que Cristo fez na vida, tudo foi só obras de amor. São essas obras que são importantes. Mas, em última instância, nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, mas para sermos salvos pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, temos que aceitar os critérios para que a misericórdia de Deus desça sobre nós. E os critérios são o quê? Aceitarmos, receber a graça de Deus, fixando a graça de Deus em nós. No Evangelho de hoje, sermos a quarta terra, a terra profunda, a terra fértil, que vem dito no Evangelho, aquela onde a semente não morre. Sermos isso, sermos depois portadores do amor de Deus. Temos a graça de Deus, então temos tudo para amar como Deus ama. E se amamos como Deus ama, nós trabalhamos como Deus trabalhou, como Cristo trabalhou e trabalha, como o Senhor diz no Evangelho. Meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. Isto é, continua atento à sua criação, continua atento ao que nós somos, para que nós nos salvemos, para que depois possamos ir para o reino dos céus, por misericórdia do nosso Senhor. Se assim fizermos, amados irmãos e irmãs, então o mundo não está cá para nos impor, se nos impor. O mundo vai descobrir que eu não quero andar em manada. Eu não tenho nada contra as manadas de nus, nem contra as varas de porcos, ou de cavalos, ou de vacas, ou o que for. Mas nós fomos criados seres únicos. Nós temos cada um uma alma. A minha alma não é igual à tua, nem à tua, nem à tua, nem à tua. É só minha, cada um de vós tem uma alma. Isto é, tem um sopro de vida, que é isto que significa alma. É o sopro da vida de Deus dada em nós, entrando pelas narinas de Adão e Eva. Nós somos seres realmente únicos, singulares. Seremos especiais, não como o mundo nos engana, dizendo que somos especiais quando nós ainda só somos pecadores. Nós só nos amamos ainda a nós próprios. Essa é a especialidade que nós temos. Mas seremos especiais um dia, quando formos capazes de nos sacrificarmos como Cristo se sacrificou na cruz. Seremos nós também especiais, quando conseguirmos sacrificar-nos por o nosso pai, mãe, filho, filha, irmão, família, colegas, trabalho, amigos, um desconhecido ou desconhecido que precisa de um beijo, de um abraço nosso, de um pão esquecido sobre a nossa mesa, de uns quilos de arroz a apodrecer no nosso armário. Tantas vezes, de uma nota esquecida ou lembrada no nosso bolso que nós negamos dar. Quando conseguirmos fazer isto, nós começamos a ser um bocadinho especiais. Não aceitemos, amados irmãos, as propostas fáceis do mundo. Nas propostas fáceis, olha, veja uma proposta de trabalho fácil. Há um patrão que diz a alguém, bem que eu dou 3 mil euros por mês. E a pessoa vai toda contente, 3 mil euros por mês. Chega ao fim do mês, trabalhou 30 dias de graça. O patrão desapareceu. E não pagou. Porquê? Era uma proposta irreal, surrealista, ilusória. O mundo, isto é apenas um exemplo, o mundo propõe-nos coisas que não são realizáveis. Não há nada que seja belo e bom. Não há nada, repito, que seja belo e bom, que seja fácil. Perguntai aos que casaram, os que são casados entre vós, mesmo com tanto amor, com a graça de Deus no casamento, com o amor dos filhos, dos pais por eles e deles pelos pais, se não há momentos difíceis também no casamento, se não há momentos difíceis na vida laboral, se não há momentos difíceis entre os amigos, entre os colegas de trabalho, há momentos difíceis. Mas nós ultrapassamos porque não queremos perder a mulher que amamos ou o homem que amamos, não queremos que os nossos filhos se sintam abandonados, não queremos perder uma amizade com um colega de trabalho de 20 anos, que trabalharam juntos, não queremos perder o que tanto conseguimos, o que tão difícil foi para conseguirmos. Entendem? Mas estamos ao nível do mundo. Então, ao nível de Deus, temos que trabalhar também para conseguirmos ser como São Paulo diz, já não sou mais eu que vivo, é Cristo vive em mim. Isto é o horizonte. Quando Cristo viver em mim, mais Cristo em mim do que eu próprio, eu estou a começar a preparar para ser santificado, divinizado e um dia ser Deus, não na natureza divina, mas pela graça, como diz Santo Atanásio de Alexandria, Santo Irineu de Leão, Santo Inácio e tantos outros, que seremos Deus como Deus é Deus em tudo, menos na sua divindade. Então, para isso temos que ser mais aquilo que os outros precisam. E naquilo que os outros precisam eu encontro Cristo. Porque Cristo
fez tudo por nós e nada por Ele. Quanto mais eu fizer pelos outros, mais eu me torno um outro Cristo. Quanto mais eu me tornar um outro Cristo, mais eu sou o Trompeta João, o António, Joaquim, a Joaquina, o Bispo tal, o Padre Antunes, Jorge. Quanto mais eu for Cristo, mais eu sou eu próprio. Porque aquilo que eu sou hoje ainda é apenas um espelho embaçado que o mundo me vende. Eu tenho como espelho o mundo, e o mundo vende-me uma imagem de mim próprio errada, que não é que eu tenho, porque não é ainda Cristo que está no olhar que eu ponho quando olho os outros, fingindo que não vejo as necessidades que têm. Não é ainda Cristo em mim quando eu nego um abraço a quem ele precisa. Não é Cristo ainda em mim quando eu finjo não ter tempo para ouvir quem precisa de pôr o peso que vem do seu intelecto, do seu coração, e não há um ouvido que ouça. E quantas vezes as pessoas, não tendo ninguém para as ouvir, tiram a sua própria vida, que está errado. Ninguém pode fazer isso, ou devia fazer. Mas quantas vezes nós não somos corresponsáveis porque estivemos ausentes, não estivemos presentes nunca disponíveis. Pensemos, amados irmãos e irmãs, para que mudemos e mudando, sejamos a terra fértil para acolhermos, como diz o Evangelho de hoje, a semente, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, para que já não sejam só os ouvidos ouvir o que Cristo disse no Evangelho e na tradição da Igreja, já sejamos espaço dentro do qual ocupado por nosso Senhor Jesus Cristo, e não mais porque aquilo que nós queremos ser na mediocridade da nossa natureza humana, ainda não transfigurada por nosso Senhor. Deus e Pai nosso, que o Senhor os proteja, guarde e abençoe. Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte ele venceu a